Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Lucas Basso, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E antes de tudo pessoal, peço para que você se inscreva aqui no canal, ajude este canal a crescer. Para isso é muito rápido e fácil, basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se e ao lado ativar o sininho, assim você será notificado de todo vídeo que a gente postar por aqui. Saiba também que o seu like é muito importante, isso também é combustível para nós continuarmos gravando todos os vídeos diariamente aqui para vocês no canal. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ligar aqui duas notícias. Uma foi uma dica de uma amiga, Rose Cardoso, queria até mandar um abraço para ela, que está sempre ativa, né, na questão da política, sempre acompanhando e mantém contato comigo. Então ela me passou a seguinte questão, que foi da Austrália, né, dizendo que eles estavam querendo, até insinuando, uma guerra contra a China. E isso é uma das coisas que a gente vai comentar aqui. E a outra questão também é a respeito daquela fala que o Bolsonaro teve, se eu não me engano foi dia 5 desse mês, e deu toda aquela repercussão e depois ele até tentou se redimir com isso, mas a gente entendeu muito bem o que ele quis dizer e é uma coisa que já estava entalada há muito tempo aqui na minha garganta para falar para vocês. Então a gente vai juntar as duas coisas e comentar a respeito. A primeira coisa, olhem só a notícia aí que aparece para vocês. Autoridades da Austrália insinuam guerra com a China. A principal autoridade do poderoso Departamento de Assuntos Internos da Austrália, Mike Pezzullo, acredito que deve ser assim que se pronuncia, disse à sua equipe que nações livres estavam ouvindo os tambores da guerra bater novamente. Poucos dias depois, o primeiro-ministro Scott Morrison, deve ser assim que se pronuncia, anunciou 580 milhões em modernizações militares. Uma semana depois, vários jornais publicaram instruções confidenciais do Major-General da Austrália, Adam Findlay, a soldados das Forças Especiais, nas quais ele disse que o conflito com a China era de alta probabilidade. Bom pessoal, e outra notícia que eu queria comentar a respeito com vocês, que eu quero ligar a essa que eu acabei de ler, é essa daqui que eu peguei do Senado. Repercussão de fala de Bolsonaro sobre guerra biológica domina a audiência com o chanceler. Vamos ler aqui a notícia. A declaração dada no dia anterior pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, insinuando que a pandemia de vírus poderia ser parte de uma guerra bacteriológica, indagando qual país que mais cresceu seu PIB, teve forte repercussão na audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CRE, com o chanceler Carlos França, nesta quinta-feira, 6. Bom pessoal, e eu concordo e eu tenho que dizer que o Bolsonaro está 100% correto. Se a gente analisar esse gráfico aqui ao lado, que foi divulgado pelo próprio G1, pela própria Rede Esgoto, em relação ao PIB, né, ao cenário do PIB de 2020, nós podemos ver que desses países que estão aí no gráfico, o único país que teve o seu PIB positivo em relação ao cenário de 2020 foi a China, com o PIB positivo em 1,97%, praticamente 2% positivo. Foi o único país. Os outros países, como por exemplo os Estados Unidos, teve um PIB de menos 3,5%, Estados Unidos. Outro país, a Espanha, menos 11%. Reino Unido, 9,9%, menos 9,9%, praticamente menos 10% de PIB. A Argentina, que é um caso sério que a gente está acompanhando, menos 12,31%, foi um dos piores PIBs desse gráfico aqui. O Brasil, se a gente levar em consideração, né, comparando com os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, até que não se saiu mal, teve um PIB de menos 4,1%. Comparado aos Estados Unidos, que teve um PIB de menos 3,5%. Então, se a gente for levar em consideração aí do menos pior para o pior, a gente vê que os Estados Unidos como menos pior está em primeiro lugar, o Brasil em segundo lugar. Então a gente vê que mesmo com tudo isso que vem acontecendo no mundo, o nosso país ainda está conseguindo seguir em frente, vamos dizer assim. Então eu concordo em 100% com o que o Bolsonaro diz. 100%, isso está aí para provar que o PIB da China em 2020, como ele disse, cresceu 2% em relação aos outros países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos,
que teve um PIB negativo de 3,5%. Bolsonaro não falou nenhuma besteira, o Bolsonaro não falou nada de errado, ele disse a verdade mesmo, né? Que o PIB desse país foi o que mais cresceu, certo? Então ele não falou nenhuma mentira a respeito disso. A gente sabe que quando aconteceu tudo isso, a China já estava lá de prontidão para começar os estudos das vacinas e desenvolver as vacinas e distribuir as vacinas, vendeu respiradores, vendeu máscaras, está vendendo vacinas, né? Esse ditadório aí comprando um monte de vacina chinesa. Então a gente sabe que isso que ele falou não passa de uma verdade. Isso é verdade. A China está sim se levando vantagens em cima dessa pandemia que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvidas disso. A gente pode ver aí, eu acho isso uma vergonha. A China, isso é opinião pessoal minha, tá? A China deveria doar essas vacinas para toda a população mundial e não cobrar por isso, porque foram eles que disseminaram essa praga no mundo inteiro. É uma vergonha o Brasil comprar vacinas da China. É uma vergonha. O presidente não pode falar isso, mas eu como cidadão, eu acho que a gente tem o direito de liberdade de expressão. E eu aqui estou exercendo meu direito de liberdade de expressão. É uma vergonha o nosso país ter que comprar vacinas chinesas, sendo que eles que disseminaram, perdão da palavra, eles que disseminaram essa merda pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, perdão. Então é uma vergonha. A China deveria fabricar e doar vacinas para o mundo inteiro e não cobrar por isso, como eles estão fazendo. Estão vendendo vacinas, estão vendendo respiradores, vendendo máscaras. Tá aí o resultado do PIB deles. Ou seja, quando o Bolsonaro comentou, né, meio subliminarmente, que ele não pode afirmar isso, afinal ele é o presidente da República, mas que ele comentou que isso poderia ser uma guerra biológica, certo? Eu não duvido nada disso. Eu não duvido nada disso. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí também tem um pé atrás em relação a isso. Na verdade, todos nós temos. Eu não duvido disso. Seria aí uma terceira guerra mundial, né? Uma guerra biológica. E não é à toa que a Austrália, um dos países, né, que conseguiram tomar o controle em relação à pandemia, eles estão dizendo isso. Né? Como vocês puderam ver aí na notícia da CNN Brasil, a própria Austrália está dizendo a respeito de uma guerra contra a China. Porque é uma vergonha isso. É uma vergonha. Os Estados Unidos, com a vacina deles da Pfizer, praticamente já estão vacinando até as crianças. Né? E é uma vacina com 70% de eficácia, pelo que eu vi notícias. Diferente dessa porcaria que nós estamos recebendo aí, que é 50% de eficácia. Ou seja, você vai pular de paraquedas, tem 50% de chance de seu paraquedas não abrir. É praticamente isso que eles estão enfiando na gente. E ainda é uma vacina comprada da China. Uma vacina que deveria ter sido doada pela China. Isso é uma vergonha. Olha, é lamentável o que vem acontecendo nesse país. É lamentável. E eu sei que muita gente aqui vai tentar censurar isso que eu estou dizendo. Muita gente vai tentar calar aqui o pessoal do canal que sempre vem batendo nisso, assim como meu amigo Felipe Lintz, que vem comentando a respeito disso. Mas a gente tem que dizer a verdade. Eu já estava com isso daqui entalado na minha garganta. E eu, como cidadão, exercendo meu direito de liberdade de expressão, eu tenho o direito de dizer isso aqui e eu tenho o direito de dizer a minha opinião. A minha opinião é que a China está fazendo uma guerra biológica e fez isso de um vírus que dizem que surgiu de um morcego e ninguém sabe a verdade, se surgiu de um morcego, se foi feito em laboratório. A gente só sabe que eles espalharam essa merda toda pro mundo e agora estão vendendo vacina, estão vendendo respirador, estão vendendo máscara. E os trouxas vão lá e compram, né? Afinal, na verdade não é trouxa, né? Mas afinal o povo fica desesperado. Só que poderia ter esperado, como o presidente Bolsonaro mesmo fez, né? Queria dar preferência para a vacina dos Estados Unidos. Mas infelizmente, né, a gente vê pessoas aí como o Ditadori fazendo acordos com a China, o que é uma vergonha. Bom pessoal, peço desculpas aqui por ter me exaltado um pouco e queria pedir para que você compartilhe esse vídeo porque são poucos que vão ter coragem de falar isso aqui. Até porque sabem que no Brasil, infelizmente, é só a direita que é censurada, a direita não pode falar nada.
e depois vem falar que o Bolsonaro que é ditador, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo. Mas infelizmente a gente vê aí pelas redes sociais grande parte das pessoas sendo censuradas. Por exemplo, o meu avô, vou comentar aqui do meu avô, nem é um assunto que não deveria tocar, mas vou comentar sobre isso. Meu avô, por exemplo, foi bloqueado no Facebook por 30 dias, porque ele fez um comentário a respeito do Dória. 30 dias, alegando que era discurso de ódio. Ou seja, esse pessoal aí metendo a boca no Bolsonaro, falando que bem entendem, não acontece nada. Né? Agora, no Brasil, se falar do STF, falar do ditadória, falar de alguma parte da esquerda, aí você é bloqueado, aí você é preso, como a gente viu, né? Aí você toma processo. Infelizmente é isso que acontece. Não se tem mais o direito de liberdade de expressão. E a gente não está vendo isso por parte do Bolsonaro, a gente está vendo isso por parte da esquerda. Eles falavam tanto que quando o Bolsonaro, aquele pessoal da Globo, fez um show chorando, se lamentando, que agora todo mundo ia ficar calado, que não ia mais poder ter liberdade de expressão, a gente vê acontecendo ao contrário. O pessoal que defende o Bolsonaro está perdendo a liberdade de expressão, está sendo preso. STF manda prender, não pode falar deles, eles são semideuses. Ninguém pode falar a respeito do STF, que infelizmente mandam prender. Eles estão acima de tudo, são semideuses. Fica aqui meu desabafo como cidadão, tá? Peço para que você compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que são poucos, além de nós aqui do canal, além do Felipe Litz, que são poucos que vão ter coragem de falar isso. Então, pessoal, e o seu like também é fundamental para dar um incentivo para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Meu nome é Lucas Basso, estou falando aqui de Indaiatuba, São Paulo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.